Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do colírio que a gente precisa. Sabe que tem hora que a gente está fazendo alguma coisa que não é legal e a gente não enxerga isso, né? A gente não percebe. É o que estava acontecendo, viu, gente? Está escrito aqui, ó, na página 363 do livro Escolhidos, diz que o povo de Israel perdeu a guerra contra os filisteus, certo? Levaram lá a arca foi tomada e tal, etc. E diz aqui que eles não viam que eram por causa dos seus pecados que aquela terrível calamidade aconteceu. Eles começaram a perguntar, isso está lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 3, eles começaram a perguntar assim, por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotar? Diz que os líderes, principalmente, começavam a perguntar, por que será que Deus nos abandonou? E estava lá adorando ídolos, estava lá fazendo tudo contrário que Deus dizia, e falava, nossa, meu Deus, por que essa desgraça aconteceu na minha vida? Né? E às vezes eu vejo pessoas falando, eu não sei por que essas desgraças estão acontecendo, eu luto, eu trabalho e parece que as coisas não fluem, né? Então, é impressionante como eles não enxergavam que eles estavam fazendo tudo contrário ao que eles tinham ensinamento, né? Veja que ontem nós falamos a respeito da consciência. Você tem consciência e faz o que é errado? Puxa vida! Aqui já diz que eles não viam que era por causa dos seus pecados que aquela terrível calamidade aconteceu. Bom, os filhos de Bet-Semes, que é os que receberam a arca de volta, eles tinham sido ensinados que não era para olhar dentro da arca. Eles olharam e morreram. Então Deus levou em conta a consciência. Agora, teve outros aqui, né, que quando o exército voltou desfalcado e desanimado, essas autoridades perguntaram por que isso estava acontecendo. Então, veja bem, parece uma contradição, mas não. Há, em determinadas ocasiões, pessoas que não percebem que estão fazendo o que é errado e pode ver que Deus ele cobra de forma diferente em relação à consciência que nós temos. Há momentos na nossa vida também, agora eu não vou falar de pessoas diferentes, porque veja que morreu 70 homens de Bet-Semes que sabiam que não era para olhar para dentro da arca, que isso era só uma atribuição do sumo sacerdote uma vez ao ano no antigo Israel. E até os filisteus respeitaram mais a Deus do que aquele povo de Bet-Semes, que não era para olhar dentro da arca, eles nem olharam dentro da arca, temeram, respeitaram mais do que os de casa, né? Vamos dizer assim. Então, para esses 70 homens que desrespeitaram, sabendo, tendo consciência, eles morreram. Agora, haviam outros que ficavam perguntando, mas por que aconteceu isso? Nossa, o que está acontecendo? Quer dizer, não tinham consciência como aqueles 70 homens tinham. Não tinham consciência plena, não é? Porque Deus, ele é justo. Então é de acordo com a consciência de cada um que ele vai julgar. Tem gente que tem consciência e fica arrumando desculpa. É diferente. Então a gente até usa o termo de acordo com a luz que você recebeu. Você sabe que está errado fazer, você tem consciência que está errado e continua fazendo, aí você está em estado de rebeldia. Não, eu não quero fazer, eu já vi tanta gente falar, eu sei que está errado, mas eu quero fazer assim mesmo, né? Eu sei que é ruim isso daqui para o meu estômago, mas eu vou comer assim mesmo, porque eu gosto, acabou. Entendeu? Então aí já é estado de rebeldia, porque você tem consciência plena. Agora tem aqueles que não têm consciência total, mas uma hora vai ter, porque como Deus é justo, ele tem que... A dose dele, a dosimetria da pena é segundo a consciência da pessoa. Então tinha alguns que não tinham consciência plena, talvez parcial. Em algum momento na vida, às vezes a gente também não tem consciência plena em um aspecto, tem outro. Vamos deixar claro. Por exemplo, você tem consciência plena que roubar, né, que furtar é pecado.
certo? Você tem consciência plena. Então você devolve os seus dízimos para Deus, você não retém o que é de Deus. Você não tira de ninguém, né? Fica pegando empréstimos, outras coisas, e às vezes até com o intuito de nem devolver. E mesmo que seja de devolver, Deus fala sério a respeito disso, viu? Se contente com o que eu estou te dando, faz uma reorganização no seu orçamento, aí, no que você está gastando, nisso, naquilo outro, para não ficar tirando dos outros, ficar pedindo emprestado. Diminui, o seu nível aí, de padrão de vida. Para de ficar comprando o que você não tem necessidade de estar comprando, para não ficar tirando do outro depois, ou do banco e entrando em juros e ficando desesperado com dívidas depois. Quer dizer, Deus dá conselhos práticos, Então você tem consciência disso. Mas às vezes a pessoa que tem consciência plena na questão financeira do que é certo fazer e ela age da maneira certa, pode ser que em outro aspecto ela não tenha uma consciência plena. Vamos supor, ela tem consciência plena em relação a não furtar, a não tirar o dinheiro alheio, a viver corretamente, conscientemente, ela vive da forma correta, administrando adequadamente suas finanças. Mas, na questão da mentira, de vez em quando fala uma mentirinha branca. Pode dizer que eu não estou em casa quando alguém liga. Então, assim, a consciência que a pessoa tem em relação a um pecado e não tem em relação a outro, Deus vai cobrar de acordo com a consciência. Agora, se você tem consciência das duas coisas, plena, que mentira é do mal, é do diabo, não tem nada a ver com Deus, pode ser pequenininho ou grande, e você continua mentindo, não luta contra isso, aí é rebeldia. Aí você já tem consciência. Você entendeu a seriedade disso? Então, assim, aquilo que nós temos consciência, veja que o povo ali, parte dele não estava entendendo por que a arca saía, mesmo fazendo o que era errado. Lá na frente, Samuel fala, olha, é o seguinte, vocês têm que tirar os ídolos, vocês têm que parar de ficar pegados dessas coisas que Deus disse que não era para ficar pegado. Aí eles entenderam, nossa, é isso. E fizeram um concerto com Deus. Mudaram o comportamento, mudaram a vida. Então, hoje, se Deus está falando comigo e com você a respeito de algo, e que você tem entendimento, E se você não tem ainda, pergunta para Deus. Hoje é mais para pensar naquilo que a gente não tem consciência plena, que é ruim. Porque ontem nós falamos daquilo que nós temos consciência plena e continuamos fazendo, sabendo que é errado. Hoje é quando não temos consciência total, estamos fazendo às vezes até na nossa inocência, E Deus quer que a gente pergunte, porque se esses homens, esses líderes tivessem perguntado para Deus, Deus tinha mostrado para eles. Não precisava nem Samuel lá na frente dizer. Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa que parece boa, que pode parecer boa, mas está desagradando a Deus. O recadinho de hoje é, pergunta para Deus, Às vezes o falar ou não falar alguma coisa que Deus gostaria que falasse, você está se omitindo para não criar problema. Ou então o contrário, está falando quando Deus diz que é para se calar. Pergunta para Deus, eu estou falando de palavras, mas podem ser milhares de coisas assim dentro de casa que a gente está fazendo e achando que é bom e não é. Está ficando num quarto escuro, achando que é bom para os olhos, para a vista, quando Deus está falando que é para entrar luz solar na sua casa, para eliminar bactérias, para trazer saúde para a casa, para o ambiente, para o corpo, para a vida. Coisinhas simples da vida e excelentes para tudo. Pergunta para Deus, Ele vai trazer consciência, Ele responde àquele que quer saber de coração aberto e puro, tá? É uma religião prática que a gente está conversando nessa semana e que Deus nos ajude. Não se esqueça de dar um pulinho no canal do YouTube, dar um joinha para compartilhar mais dessas questões que Deus quer nos ensinar. E juntos vamos estar firmados no bem, porque aqui somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.